Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler 2 Coríntios capítulo 5 e sermos edificados pela palavra de Deus que é viva e eficaz. Em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida, como aponta 2 Coríntios 5, versículo 17. Eu quero ler com você o capítulo 5 de 2 Coríntios, porque ele vai falar muito ao teu coração e ao meu coração. Vamos ler comigo? Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feito por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, aqui, irmãos, até aqui a gente vê que há um anseio em todo ser humano que conhece a Deus se despir desse corpo aqui, ir para a eternidade. Há um anseio de receber o corpo glorificado de Deus. Olha só, pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, compareçamos, está lá em Romanos 14, versículo 10. O que Paulo está deixando claro aqui é que existe um anseio pela eternidade. E esse anseio só Deus pode suprir. Esse anseio só Cristo Jesus pode suprir. E a gente vê isso aqui, no versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha só, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, existe não só um zelo de Paulo, e é um zelo que nós devemos ter, um zelo santo de querer estar com Deus na eternidade, mas também existe um zelo de a gente querer buscar os galardões de Deus. Os galardões não são o que salva, tá bom? As obras não salvam ninguém. Os galardões, na verdade, eles são consequências das nossas obras. Mas as obras não salvam ninguém. Mas as obras testificam a salvação. Então a obra não salva ninguém. Eu não sou salvo pelas obras. Mas a obra, ela vai edificar a qual Senhor eu estou servindo. Se eu estou servindo a Deus ou ao dinheiro. Se eu estou servindo a Cristo ou as coisas desse mundo. É pelas obras que a gente evidencia essa salvação. Evidentemente que não somos salvos por obras, mas as obras elas servem como testificação daquilo que somos, tá bom? O zelo apostólico de Paulo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros.
pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então aqui a gente tem que entender que o texto fala assim, ó, já no começo, no versículo 11 e no versículo 12, fala aqui, ó, principalmente no versículo 12. Olha só essa parte aqui, ó. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então Deus olha o que está dentro, não o que está fora. E olha só o versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E aí você pode ler o 15 também. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a ninguém conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós temos que olhar também para as pessoas que estão à nossa volta, como Deus olha para elas. Quando a gente anda com Deus, a gente se transforma numa nova pessoa. A gente não é mais aquela pessoa antiga. E aí a gente testifica isso no nosso batismo. Quando a gente se batiza, a gente confessa publicamente que Cristo é nosso Senhor. Evidentemente que tem que ser confessado, não só num dia específico, mas todos os dias através da nossa vida. Mas é importante você ter uma confissão de fé. Acho importante sim. Mas veja o que o texto está falando. Fala aqui no versículo 12, para não se apegar na aparência, mas no coração, né? O que está dentro. Mas fala aqui no versículo 17 que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, se eu agora estou andando com Deus, não importa o que aconteceu. Não importa as coisas que passaram, o que importa é o que eu estou fazendo hoje com a minha vida diante de Deus. As coisas antigas já se passaram e que se fizeram coisas novas. Então, o meu pecado, o que eu fiz antes de conhecer a Cristo, para Deus hoje não tem valor nenhum se eu estou em Cristo. Porque Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E olha só o que fala aqui no começo. E Ele morreu por todos. Então Deus morreu por todos nós, para que a gente não viva mais para si mesmo, mas para aquele que nos chamou, para Cristo Jesus, para a glória de Deus. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus já tem preparado de antemão. Isso está lá em Efésios. Deus tem uma nova vida para nós. E essa vida envolve deixar as coisas velhas para trás. Envolve deixar passado, desavenças, tudo para trás. Essa é a vida que Deus nos convida hoje. O ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos justiça de Deus por meio de Cristo. Deus não olha o nosso passado, Deus não olha o antes, Deus olha agora. O que eu estou fazendo com a minha vida agora? Isso é uma reflexão, porque agora em Cristo Jesus nós somos feitos justiça de Deus. Então Deus nos inseriu numa nova aliança em Cristo Jesus. E todos têm a oportunidade de conhecer a Deus. Todos têm a oportunidade de viver para a glória de Deus, para o amor de Cristo. Vai da gente querer buscar isso. Todos os dias, incessantemente, até que Ele venha. Senhor Deus, obrigado por Tua vida, Pai.
Obrigado porque Cristo nos fez uma nova vida naquela cruz. E todas as coisas em Cristo são feitas novas. Ele venceu a morte em nosso lugar. Ele venceu a dor em nosso lugar. E nós temos vida por meio de Cristo. E nós aguardamos que a tua vida, Deus, venha. Que tu reine eternamente sobre nós. Nós aguardamos o teu reino literal. Nós temos o teu reino dentro de nós. O teu reino está dentro de nós. Porque não está fora, mas está dentro. Mas um dia o teu reino estará literalmente de forma visível aqui na terra. E nós estaremos contigo, Jesus. Então, Deus, bendizemos o teu nome, Pai. Venha o teu reino. Faça em nós a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até amanhã, que vamos ler 2 Coríntios capítulo 6 e sermos edificados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Um abraço e valeu!